Olá, eu sou Rediana Antonini, eu fazia Miloca no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E vocês perguntaram pra mim como foi fazer essa personagem, como foi fazer a Miloca. E, gente, fazer a Miloca foi o máximo, tá? Foi maravilhoso, eu fui muito feliz nessa época, até porque eu contracenava com a Mara Manzan, que era minha amiga maravilhosa, que foi embora tão cedo, né? Contracenei com a Claudinha Rodrigues, também outra amiga querida, com a Anissete, com um elenco incrível. O texto do Alessandro Marzon era assim, delicioso de falar. A direção da Cirinha de Paula também era rápida, sabe? Dinâmica, ela já sabia que ela queria. Então tinha dias que eu chegava lá, tinham 28 cenas para gravar, eu falava, vou ficar o dia inteiro aqui. Que nada. Era rápido, era alegre, era divertido, era um prazer. Eu amei fazer a Miloca. Oi, continuando. Então vocês perguntaram se eu me dava bem com o elenco do Sítio. Eu me dava super bem. Isabelle Drummond, que fazia a Emília. Gente, ela tinha o quê? 13, 14 anos de idade. Eu tinha uma filhinha, minha filha na época, né, a Clara, tinha 2, 3 anos. Acho que devia fazer 2 anos. E ela foi na festinha de 2 anos da minha filha. A Clara quase teve um treco, né, ali quando viu ela e tal. Não sabia muito bem quem era, mas sabia que ela fazia o Sítio comigo e tal, fazia a Emília e adorava a boneca, enfim. A Anissete Bruno virou tipo minha mãezona, né? A Mara, como eu já falei, maravilhosa. E eu contracenei com Cássio Gabus Mendes e com Tato Gabus Mendes, né? Os dois irmãos ali na primeira temporada que eu fiz. E foi uma delícia, porque eu já amava os dois, né? Eu era super fã. E aí fui contracenar com eles, assim, e adorei. E a segunda temporada fui contracenar com a Cláudia Raia, com o Luiz Carlos Tourinho, o Piu Piu também, que foi embora muito cedo. E era muito engraçado, e todo mundo achava que a minha voz parecia com a voz da Cláudia Raia, que isso era uma coisa proposital, sabe assim? E ela na época, ela tinha acabado de ter a filhinha dela, então ela amamentava a filha dela ali, quando a gente parava, eu ia lá ver, porque eu achava lindo, né? Eu lembrava da minha filha, enfim, essas coisas. Então era uma grande festa, sabe? Gravar o Sítio era uma grande festa. Mérito da diretora da Cirinha de Paula, que além de ter escolhido o elenco, o set dela era uma alegria, né? Então, assim, a gente sente o set pelo diretor, né? E a Cirinha, como é uma pessoa muito alegre, muito divertida, comediante também, então era tudo leve, era tudo fácil, entende? Era muito bom. Se eu tenho um objeto do sítio, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tenho um objeto, eu tenho uma roupa, né? Porque a Miloca, ela era muito fashion, né? Ela era assim, até porque eu com a figurinista, eu esqueci o nome da figurinista, mas a figurinista era incrível. E eu sugeri a ela umas roupas da Cristina Cordeiro, que é uma estilista que eu adoro, né? E ela foi lá e a Cris assim, disponibilizou várias roupas para o figurino. E eu lembro que eu fiquei com uma delas, uma bata de onça incrível, que vira e mexe eu uso ela para fazer algum personagem assim, né, malévolo, como a Miloca era, né? A Miloca era muito má, né? Então ela usava aquela roupa de onça, roupa de dálmata, né? Cruela Cruel, assim. Então vira e mexe eu uso essa bata de onça da Miloca para fazer alguma coisa, sabe? Teatral, assim. Trabalhar com a Anissete era muito louco, porque assim, a Anissete sabia o texto de todo mundo, né? Então quando a gente ia ensaiar, ela falava, você tem que falar isso, não é isso. Ela corrigia a gente, né? Até no pega-pega ela fazia isso, esperta, sabe? Tinha umas ideias assim, rápidas, né? Dividia a cena, olhava no olho, né? Contracenava, sabe? De uma simplicidade, entendeu? E aí acabava a cena, ela abraçava a gente e chegava no camarim e contava casos. Anissete era. Ai, Anissete era Anissete, gente. Se eu tenho amizade com o pessoal do sítio, tenho até hoje, né? Menos a Isabelle Drummond, que virou uma estrela
E assim, não é nem por isso, imagina, ela é maravilhosa. Ela é super simples e tal, super acessível, mas realmente meus caminhos não cruzaram com os dela, né? Mas com a maioria das pessoas eu tenho contato, sim. Aí já perguntou qual a cena marcante. Por exemplo, se eu sinto saudade, morro de saudade, né? Como eu falei, eu morro de saudade. Aliás, eu adoro trabalhar em projetos infantis. Eu adoro fazer aquela bruxa má, sabe? Adoro, adoro. E você perguntou como foi trabalhar com a Anissete Bruno. Olha, fico até um pouco emocionada quando eu falo, porque a Anissete é a Anissete era uma segunda mãe, sabe? Eu ia pra casa da Anissete, não naquela época, mas agora quando a gente fez o pega-pega juntos, né? A gente ia pra lá jogar baralho, a gente ia pra lá jantar, ou passar a tarde de domingo, né? E a Anissete era uma pessoa de uma generosidade, de uma sabedoria, de um amor, sabe, assim, como é que eu vou dizer? Eu não consigo explicar com palavras, entendeu? Assim, o que eu sei é que, assim, a Anissete vai estar sempre no meu coração. Essa é a verdade. Bom, qual a cena mais marcante? Para mim, a cena mais marcante das 2 temporadas que eu fiz foi quando eu foi na segunda temporada do circo, né? Quando a Cláudia Raia me dá um baú de dinheiro falso e eu acho que eu tô rica, sabe? Como é que eu vou explicar? Aí eu começo a dançar. It's rain, tá chovendo grana, aleluia, tá chovendo grana, né? E era tudo falso. E eu começo a dançar ali, faço pirueta, subo na mesa, jogo o dinheiro pra cima, né? Assim, aquela cena foi, assim, pra mim, inesquecível, né? É uma das melhores cenas que eu já fiz, não só no sítio, mas na minha vida, tá? Bom, se eu já paguei algum mico gravando o sítio, não. Mas aconteceu comigo uma história muito interessante, eu vou contar aqui. Quando eu estava gravando o sítio, eu estava também ensaiando como diretora uma peça infantil chamada Branca como a Neve, né? E a gente estreou essa peça em Campos do Goytacazes, no Teatro Trianon, que era um teatro que cabia 1.000 pessoas. Então era uma peça infantil, eu era diretora, né? E aí era a estreia, então eu não tinha visto a peça inteira nem na. E eu sempre gosto de, quando eu dirijo um espetáculo, de estar no meio do público vendo ali, né? E eu nem me lembrava nessa altura do campeonato, estava tão focada na peça que eu não me lembrava que eu era biloca. E aí eu fui lá para o meio da plateia, você tá entendendo? Para poder, como é que se diz? Ver a peça, né? Que eu não tinha visto ainda. E ver a reação do público. Gente, quando a peça acabou, as luzes se acenderam, uma garotinha do meu lado falou assim: a Miloca! Cara, você não tá entendendo. Todo mundo veio pra cima de mim. Eu fiquei assim, cercada. Assim, você imagina um teatro lotado, né? 1.000 lugares, e a Miloca ali no meio. A criançada, foi uma loucura, né? Chegou uma hora que eu não sabia o que fazer, porque eu queria que eles aplaudissem os atores da peça, não a mim, entendeu? Mas aí a gente conseguiu, eu fui pro palco, e aí me saí dali, mas enfim, foi uma loucura. Essa foi uma situação bem, assim, como é que eu vou te dizer, difícil nesse sentido e maravilhosa, né? Porque eu me senti super querida. Se eu já errei alguma fala, a gente sempre erra, né? A gente sempre não me lembro de nada marcante assim que eu possa contar. Mas a gente sempre erra, né? Assim, como em qualquer lugar, qualquer coisa que você vai fazer na vida, né? Ninguém é perfeito. Então a gente troca a palavra, dá branco. É normal, né? E a última pergunta é como eu fui parar no sítio. Bom, foi a Ceninha de Paula que me chamou. Eu sempre fui muito amiga da Claudinha Rodrigues. A gente fez muita peça junto, né? Muita peça infantil juntas. E assim, a gente tem ainda, né? Mas assim, naquela época a gente tinha uma cumplicidade cênica muito grande. Era muito engraçado. A gente fez a Menina e o Vento juntas, né? E com a Heloísa Perricet também.
Então era um trio, sabe? Então tinha assim, muita química ali. Foi até a Sininha de Paula que dirigiu O Menino e o Vento. E aí ela chamou a Claudinha, já uma temporada antiga, Candoca, e aí precisava ter uma irmã. Aí ela lembrou de mim, do meu sotaquezinho mineiro, porque eu sou mineira mesmo, né? E aí eu tinha que falar assim, que a Miloca falava assim, desse jeito, Jesus me abane, né? Aquela coisa toda. Então foi isso, foi ela que me chamou. Olha, eu quero dar um abraço imenso para vocês. Muito obrigada por terem me chamado, me convidado para dar essa entrevista. Para mim é sempre uma honra falar do sítio, uma felicidade, porque, como vocês sabem, eu amava fazer. Tá? Quem sabe eu podia voltar, né? Podia voltar, Miloca mais velha. Dessa vez eu podia até fazer a Cuca, né? Sei lá. Enfim, gente, obrigada. Foi um prazer conversar com vocês, tá? Beijo!